Bom, André Sanches, fundador e CEO do Universo Ágil, primeiro hub de agilidade no mundo. Uma honra estar aqui e compartilhar um pouquinho da minha experiência empresarial, empreendedora e no mundo corporativo. Passei por grandes instituições financeiras, Itaú, Citibank, e através da agilidade, a gente vai descobrir qual que é essa agilidade aí. Aliás, eu já dei aula para essa turma. Quem que assistiu minha aula só para eu... Metade. Legal, show. Obrigado pelo feedback. Vamos lá. Bom, quem quiser, minhas mídias sociais, eu mesmo respondo, igualzinho o Jacobelli, André R. Sanches e Universo Ágil. Para mim, é um sonho estar aqui. E aí vocês vão entender o porquê. Porque, tá aqui, esse é o André. E com a minha irmã Simone, eu calçava ali botas ortopédicas e eu não falava direito, eu era tímido. E para mim, aí tem pessoas que já vão olhando, mas ele ainda anda torto? Como é que ele anda? Nem da calça, bota ortopédica? Não. E eu superei, foi uma adaptação que ao longo da minha infância eu trouxe como aprendizado. Óbvio que eu nunca sonhei em ser presidente de companhia, em fazer grandes resultados, em ter equipes com centenas de pessoas, em ter já liderado, gerenciado mais de 1000 pessoas. Só quando eu olho para trás, eu falo assim, nossa, se esse camarada aí, todo tímido, andava torto, chegou onde chegou, então qualquer pessoa normal pode chegar. Agilidade, para mim, começa em 1977. Eu sou de novembro, então eu sou sobra do carnaval, portanto, fevereiro, nascendo em novembro. E o que acontece? Meus pais estavam namorando, o Valdir e a Neuza, aqui ao centro, e eles tiveram que fazer algo inesperado, porque surgiu uma gravidez. E aí, vários dilemas, e sem entrar no dilema ético, a pergunta é, o que fazer? O que fazer com esta gravidez? E aí eles tiveram que adaptar a relação, adaptar o casamento, e, portanto, o noivado ali, e, portanto, antecipar o casamento. Para o meu avô, que está do lado esquerdo aqui, eu nasci prematuro, tá? Então, não contem para ele, porque eles acham que meus pais casaram e, na sequência, nasce uma pessoa com 3 meses de idade. Então, mantenham o segredo aí com eles. Mas, para mim, a agilidade é uma forma de se adaptar. Adaptar para conseguir resultado, adaptar para sair daquele contexto, adaptar o que for. E a gente vai ver um pouquinho desse caminho. Eu falo que eu sou um homem de startups, com um casamento já, com a Amanda, desde 2000 e... já vou ter que fazer as contas, a mulherada vai puxar a orelha aqui. 2009, 2 pets e 2 filhos. A gente vai falar um pouquinho sobre os meus filhos, mas também já teve bastante coisa errada. Já fui demitido, já quebrei startup, nem levava o nome de startup na época, 1998, e quase perdi o meu filho. André, o que acontece com o mundo, né? Eu vou usar algumas palavras que são, para mim, palavras-chave da agilidade. Contexto, por exemplo. Contexto é algo que a gente precisa entender e ler constantemente, senão a gente é pego desprevenido. E o que eu adoro desse gráfico aqui, bom, depois vocês vão ter acesso a esse material, mas o que eu adoro é para a gente entender para onde o mundo está caminhando. Para um lugar de extrema incerteza. E por que incerteza? Isso aqui o Fundo Monetário Internacional ele calcula o índice de incerteza no mundo. Então os eventos vão acontecendo. Atentado de 9 de setembro, crise nas eleições americanas, por exemplo, aqui no Brasil também, crises nas eleições, o coronavírus. Então, a linha vermelha é a linha média, cálculo de incerteza no mundo. E olha para a gente o que importa, a tendência, o trend. Para onde está apontando a tendência? Bora lá, para onde? Para crescimento, para cima. O trend é para cima. Significa que cada vez mais a gente vai ter mais incerteza, portanto, menos segurança. Faz sentido? Tamo junto. Legal. Incerteza à vista. E a gente pode falar de vários tipos de mundo. Mundo VUCA, mundo Bunny, quebradiço, enfim. Eu falo que até o mundo gasoso, que tudo evapora muito rápido. As empresas... Aliás, modelos de negócio hoje evaporam em questão de meses, anos. Empresas somem do mapa, inclusive pessoas... Vide a crise aí do coronavírus. O que eu gosto desse gráfico, junto com esse daqui, percentual de adoção de tecnologias nos Estados Unidos. Então, quando a gente começa a olhar o telefone, a eletricidade, essas coisas parecem meio devagar. A adoção, tá? Ali para atingir 100% de pessoas que utilizam aquela tecnologia. Olha aqui embaixo, ó, ou mais para o lado direito, telefone e a internet. O ser humano está adotando as coisas cada vez mais rápido. Sejam tecnológicas, sejam conhecimentos. Então, a gente precisa entender que esse dinamismo do mundo
vai imperar nos nossos negócios. Aliás, na família, mas também nos nossos negócios. Então, adoções mais rápidas do quê? De tudo. De conhecimento, de tecnologia, de mudanças. E aí, vocês vão procurar na literatura um montão de definições. Eu trago uma que agilidade, eu até estava conversando com o William, ele falou assim, eu conheço um pouco de agilidade, venho de gestão de projetos. Então, a agilidade hoje transcendeu tecnologia, transcendeu gestão de projetos, passa a ser uma cultura, uma mentalidade, passa a ser até uma filosofia de ter mais resultados. Com duas características. Olha que legal. Segurança. Quem quer segurança? Eu quero ter. Mas naquele mundo... Posso fazer um francês aqui mais avançado? Pode, né? Nem fudendo. Não dá para ter segurança com o mundo daquele jeito. Então a gente tem que começar a mudar a nossa mente para segurança mínima, para que eu dê o próximo passo minimamente seguro. Segurança plena, esquece, a gente nunca mais vai ter. Nunca mais vai ter nas nossas vidas pessoais, profissionais e nos nossos negócios. Não dá mais para ter garantia. Aliás, nem garantia de investimento a gente tem hoje em dia. Então, segurança é algo que nos trouxe até aqui. Dinamismo é o que vai nos levar daqui para frente, no contexto do mundo que muda o tempo todo. A única certeza do mundo, a única constante é a mudança. Então, o mundo vai mudar o tempo todo. Logo, eu preciso do quê? Me adaptar. Preciso de agilidade. Estamos juntos? Aliás, se alguém se perder, levanta a mão que a gente resgata, tá? A gente vai manter aquela porta fechada e só vai sair daqui meia-noite, a hora que todo mundo entender o que é esse negócio de agilidade. Combinado? Estou brincando, mas vocês podem ir fazendo perguntas aí também. Bom, aí a gente começa a ler, o Jacobelli falou da Natura, o Fábio Barbosa assumiu recentemente a Natura, e não foi nem o André que falou, foi ele. Agilidade é palavra de ordem dentro da Natura. Aí eu falo, gente, se a Natura está precisando de agilidade, desculpa, se você está precisando, Haroldo, a Natura está, você, eu acho que acredito também, o Lucas também, por aí vai, o Renan também, enfim. Todo mundo vai precisar de alguma agilidade. A dúvida talvez seja qual? Qual a agilidade que eu preciso? E eu vou compartilhar um pouquinho aqui com vocês algumas. Esse daqui é uma foto da AMB. Eu tive o prazer de assumir a AMB como presidente em 2018. E a companhia passava por vários desafios. Para mim, esse acho que foi um dos grandes feitos que eu tive o privilégio de poder estar. Eu adoro coisa encardida, eu não sei vocês, mas eu adoro coisa encardida, suja, abacaxi. É onde eu me supero e eu aprendo muito rápido. Quem gosta de problema? Levanta a mão. A Lilian não levantou, eu estou olhando todo mundo. Faltou uma, duas. A Jaque. Jaque. Quem gosta de problema? Eu gosto para poder resolvê-los. Boa, boa. O Dilonei estava ligado aí. Show. E aí o que acontece? Ali a companhia estava numa tentativa de privatização, tentativa frustrada. E a companhia vinha sangrando, os funcionários com 3 anos sem aumento. Um cenário meio caótico. E aí eu fui convidado para assumir a presidência quando o Davi saiu da companhia. Eu falei, pô, mas eu não sou o cara do turismo, eu não sou o cara de eventos. E ele falou, eu preciso de alguém da ética e do compliance, porque até então eu era diretor de compliance, para colocar a companhia nos trilhos. A gente passava por processo de due diligence, uma série de coisas. E o que foi legal? A gente revisitou as estratégias. Até então, a Prefeitura de São Paulo só tinha um caminho. Parecia só ter um único caminho para atingir o resultado que ela queria, que era sair de uma companhia deficitária, algumas dezenas de milhões por ano, para uma companhia superavitária. O que vocês acham que eu usei? Agilidade, qual? Né? Essa é a pergunta, agilidade estratégica. A gente revisitou, junto à Prefeitura de São Paulo, possíveis cenários. E muitas vezes a gente não faz isso, a gente fica fixado num plano. Fixo num único plano de crescimento, num único modelo de negócio, num único tipo de produto ou serviço. Então, o que eu quero provocar vocês hoje o mundo ele é tão abundante de recursos, de conhecimento, de tecnologias, e ele também é um mundo abundante de estratégias, plural. E ali a gente revisitou as estratégias com muita humildade, falar, a gente pode fechar a companhia, era uma opção, sempre é uma opção fechar uma companhia. A gente pode fazer um reinvestimento, retomar um investimento, a gente pode privatizar e conceder. E aí a gente revisitou o modelo de privatização e foi para o modelo de concessão, trazendo então 2,6 bilhões em 30 anos, projetado para a Prefeitura. Se vai atingir esse número, se for algo menor, está tudo bem, a ordem de grandeza continua sendo essa.
Então, é para vocês entenderem que existem caminhos que precisam ser revisitados com frequência. Claro que no nosso dia a dia a gente não precisa revisitar todos os dias a estratégia das nossas empresas. Mas semanalmente, mensalmente, anualmente, com qual periodicidade, com qual frequência a gente revisita as nossas ações? Essa é a primeira provocação que eu trago para vocês. Eu tive a oportunidade de participar da fusão Itaú e Unibanco já há mais tempo atrás. E lá eu estava também numa área bem legal que faz o cálculo do balanço de partida, tinha que fazer uma provisão lá adicional, a gente fez uma provisão de 20 bilhões. A gente não faz nada sozinho. E no mundo hoje, por mais que a gente seja empreendedor, seja empresário, parece que é sempre a primeira vez que a gente está fazendo alguma coisa. É a primeira vez daquele novo cliente fora do estado, é a primeira vez que eu estou contratando uma pessoa com deficiência, é a primeira vez que eu estou desenvolvendo uma expansão. Quem tem esse sentimento? Levanta a mão só para... Parece que a gente está sempre fazendo novas coisas, por mais que às vezes o produto é o mesmo, mas só está mudando o cliente, mas parece que a forma a gente tem que aprender de um modo diferente. Legal. E lá no Itaú e Unibanco foi a mesma coisa, a gente precisou pensar diferente, porque até então era um grande gigante, Itaú, 65 mil pessoas, com um Unibanco de 35 mil pessoas. Como fazer uma fusão? E foi muito legal do ponto de vista de unir as culturas, de somar as culturas, e eu lembro até hoje que os presidentes à época, o Roberto Setúbal e eu esqueci do Unibanco, gente, fugiu a memória aqui. Pedro Salles, obrigado, Marcelão. Eles cunharam o termo 1 mais 1 maior do que 2. E ali eu entendi o poder coletivo, o poder da colaboração. Sozinho a gente vai longe, óbvio. Junto a gente vai muito mais. Para mim, agilidade, então, eu estou trazendo algumas chaves. O que é agilidade? Ela é colaboração. Ela é adaptação. Então, eu vou falando algumas chaves, vocês podem ir tomando nota, essas palavras são muito poderosas. Parecem intangíveis, mas a gente vai ver um jeito de tangibilizá-las. Aí eu mostro para vocês toda a agilidade que vocês precisam aprender. É simples, é fácil, é prático, está documentado. Todo mundo tem acesso hoje, não precisa nem ser eu. O Christopher, quando ele estava na Deloitte, ele cunhou esse termo. E aí, Celso, eu estou dispensado, eu já posso ir. E a Carol já está aí? Já entregou, já. É isso já? Aí que os caras têm. Está aqui. Carolzinha está aí? Não? Carol vai ter que entrar agora. Carol estava almoçando até agora. Pô, você está brincando, está atrasada, cara. Agora para ela. Eu já terminei a minha. Já posso ir embora. Já posso ir embora. Já. Então vou dizer Já posso ir embora. Pronto. Vocês querem mais? Tá aí. Já posso ir embora. Já copiaram a fórmula aí? Tá aí. Tiraram foto? Cada daquelas estações parece o metrô de Londres, metrô de Madrid, um pouquinho do de São Paulo, o de Nova York. Legal. Cada uma dessas estações é uma prática, é um método, é um framework, é um item de agilidade. São mais de 500. Por isso que eu falei assim, dá para a gente ficar aqui até meia-noite do ano que vem. E vai ser não exaustivo. Bom, lógico que a gente fala de agilidade para iniciar um novo projeto. Quem já ouviu Design Thinking? Legal, essas coisas começam a aparecer aqui. Scrum, Kanban, quem já ouviu falar? OKR, Management 3.0, ou Liderança 3.0. Legal, show. Tá lá, Estevão, lá em cima. Ó. Agilidade para liderança. Agilidade em escala, enfim, vai aparecer um montão de coisa. E eu tive a felicidade de na Universidade de São Paulo, ser um dos precursores de métodos ágeis enquanto desenvolvimento de software. Isso, para mim, foi bem bacana, que a gente começou a entender o que era agilidade do ponto de vista de desenvolvimento. E dali para cá, eu comecei a adotar agilidade em tudo o que eu via. Legal. Então, por isso que deu para presidir empresa, deu para fazer um montão de coisa. Agora, vamos falar um pouquinho de sonhos. Né? Qual o maior sonho de cada um de vocês? E eu gostaria que vocês, por 30 segundos, pensassem no maior sonho de vocês. É o maior. Quando eu falo maior, é o maior mesmo. Tá? Só que não basta sonhar. A gente precisa ir para ação, ou às vezes precisa verbalizar. Deixa eu ver se vai para o próximo. A gente vai fazer uma dinâmica. Aí, legal. Celular na mão, escaneiem esse QR Code e escrevam seus sonhos. É uma dinâmica rápida para a gente ver os sonhos de todo mundo. Para quem o celular não funcionar, pode acessar lá em cima, mente.com, www.mente.com, e digitar o código lá.
Põe para carregar ali, ó, já pega do vizinho. Eu adoro quando acontece esse tipo de coisa, porque é a hora que a gente mostra o quê? Adaptação, agilidade. Nem sempre, mas entregar valor de forma mais rápida, ciclicamente. Podem escrever, não precisa escrever muito não. Pelo menos aí um parágrafo. E olha o que é legal, a gente não combinou, e o pessoal da técnica é o pessoal ágil, porque eles já colocaram uma música. Sem combinar, as coisas vão funcionando. Ou, sem combinar, a gente vai se adaptando a uma tecnologia, adaptando a uma nova forma de liderar, adaptando as nossas equipes, obviamente, para elas entregarem mais e melhor, adaptando, aprendendo novas formas, novas tecnologias. Bora lá, 30 segundos. É rapidinho. Vamos ver o sonho de todo mundo. Eu não sei se vocês já compartilharam esse sonho. Enquanto isso, eu já vou distribuir um pouquinho aqui, ó. Quiser pegar um e passar para trás. Quiser pegar um, Maurício, e passar para trás. E aí, quem está curioso para saber os sonhos? Acesse o site mente.com. Se não, pode vir até aqui na frente, a gente bagunça. Mentímita. Mente.com. Quem não conseguiu? Foi? Ah, mente.com. Mente.com. Esse aqui. O código. É aquele código lá, ó. 5174 3699. 3699. Foi. Aí pode escrever. Não. Escreve e envia. Show. Vamos lá, 30 segundos e bora encerrar esse sonho. Vocês já compartilharam um sonho entre vocês? Quem falou não? Legal. A gente já passou, se eu não me engano, 3/4 da mentoria na linha do tempo. Olha a oportunidade tão rica que vocês têm de compartilhar o sonho, o maior sonho de vocês, pode ser o maior sonho empreendedor, num grupo seletíssimo como esse. É uma mentoria premium no Brasil. A gente não encontra outras mentorias como essa. E vocês poderiam e deveriam, aqui é a minha recomendação, vou passar várias ações, atividades de casa, compartilhem o sonho com vocês, com cada um que vai poder contribuir. É impressionante quando a gente verbaliza, quando a gente externaliza, que outras pessoas começam a ajudar nesse sonho. Ficou até legal com a música, ó. Eu não sonhei este momento, mas com a música ele ficou sensacional. Bom, eu tô curioso. Posso? Lilian, posso? Eu quero ver o sonho de vocês. Vamos lá, eu quero ver. Vamos um slide pra frente aí. Ué, não foi? Só tem uma resposta, gente, não brinca. Aê, ó, salva de palmas aí, ó. É óbvio que é um exercício. Cadê? Comprar o jatinho? Ó, eu tenho indicação. Quem tiver precisando de jatinho, eu posso facilitar, hein? Vocês me procurem. Olha que legal. Tem gente que está num patamar de 10 milhões, tem gente que está num patamar de 100 milhões. Tem gente que quer fazer do futebol interativo a maior comunidade profissional. Eu não sei quem é, mas eu tenho certeza que eu, André, agora eu posso ajudar. Tem uma startup chamada Sporteca, a gente foi conhecer, a Lilian estava por lá também, lá no encontro lá com a Bossa Nova. Então tem muita coisa legal. A hora que a gente começa a externalizar essas coisas, as serendipidades da vida começam a nos ajudar. A gente começa a entender, e lógico, se eu conheço a pessoa é melhor ainda, porque eu endereço o sonho daquela pessoa. Mas ó, conhecer o espaço, já tem viagem espacial rolando, então já dá até para planejar o sonho. É só agora uma questão financeira, olha que fantástico. Escalar negócios altamente motivadores, desafiantes e possíveis. Ser lista da Forbes e case de sucesso, show. Recomendação, impacte primeiras pessoas
e a gente aparece na lista da Forbes. É o segredo do que o Janguier fez. Escalar o meu negócio, expandir a empresa, ser a maior e melhor administradora de crédito, a maior empresa de cartão. Eu já sei quem é, porque eu já conversei com essa pessoa, eu já sei que negócio que é. Quem sabe de quem a gente está falando? O Luiz sabe, ó. Aqui é quase que um dever de casa, vocês precisam se conectar mais entre vocês. Vocês precisam, tá? Se conectar muito mais. Porque eu posso ajudar? Óbvio que eu posso ajudar. O Jacobelli vai ajudar? É óbvio que vai. O Janguier vai? Vai. Mas tem um poder tão grande que para mim, mais ou menos uns 15 anos atrás, eu descobri e que eu incentivo hoje em dia, é o poder da colaboração. Então, agilidade é sobre colaborar. São jogos coletivos. Funciona muito bem. Lógico, quando a gente olha organizações, né, agilidade organizacional, quando a gente olha o design organizacional de uma companhia, a gente pode falar de alguns métodos, algumas práticas de agilidade, então fala de squad, alguns termos que talvez alguém já ouviu falar. Squad, tribo, capítulo, enfim, são formas de se organizar. Mas no final do dia, é um time pequeno o suficiente que possa se comunicar entre eles, em geral menor do que 10 pessoas, multidisciplinar e diverso. Por que diverso, André? Porque nesse time eu preciso ter alguém de marketing, alguém de finanças, alguém do produto, alguém da operação. Certamente esse grupo, esse coletivo, vai formar uma célula que vai poder entregar resultados mais rápido. E antigamente a gente procurava os nossos similares. Olha que porcaria. Eu era desenvolvedor de sistemas, eu procurava outros desenvolvedores. Eu ia aprender finanças? Não. Eu ia aprender usabilidade UX? Não. Eu ia aprender CS, Customer Success, experiência do sucesso do cliente? Não. Então, essa é a riqueza. E vocês têm um ambiente aqui muito rico, pelo que eu recebi do prospecto. Óbvio, não conversei com todo mundo, mas tem negócios muito diferentes. E quando vocês começam a trocar, vocês começam a entender que podem aplicar coisas que um negócio está de sucesso no seu próprio negócio. Quem conhece Elon Musk? Eu ia falar outro português avançado. Esse cara é muito fera. E ele faz era isso que eu ia usar. E o que acontece? Por que esse cara começa a entender de foguete, de carro, de inteligência artificial? Porque ele faz exatamente isso. Ele pega itens de um negócio e aplica em outro. E aqui vocês têm um mar, uma riqueza. Então, tarefa de casa, se conectem mais ainda entre vocês. Vocês já têm uma egrégora que está se formando. Olha que legal, transformar 10 mil mulheres. Então, está aqui, ó. É agora todo mundo trabalhar de modo coletivo em prol de todo mundo, em prol do grupo. Ah, ser ágil, ó, gostei. Eu depois me procura, eu vou ajudar ó, essa pessoa. Ganhou uma mentoria comigo. Não sei nem quem é. Depois só falar lá, ó, eu que escrevi o ser ágil e resolver a resolução de problemas. Eu adoro essa palavra. Vocês vão entender um pouquinho o porquê. Vamos. Ó, não está indo não, hein? Olha, mais de 1000 negócios. Aê, legal. Fazendo um compilado, o que a agilidade ajuda a gente, enquanto empresário, enquanto empreendedor? Quando eu olho na linha do tempo, são 3 momentos distintos. 3. Quando eu olho o passado, o que eu preciso buscar? Aprendizado. Quem de vocês mantém um ritual, vou usar a palavra do Jacobelli, ou uma cerimônia, é um modo mais formal, periódica, pode ser semanal, quinzenal, mensal, com a equipe? Levanta a mão. Alguns não levantaram, e está tudo bem, não tem problema. Estou satisfeito com o meu resultado, legal. É uma ferramenta muito poderosa fazer reuniões cíclicas, ciclos, períodos. O Jacobelli falou, temporal, chegou no final do mês. Isso é muito importante, a agilidade trabalha em ciclos. Ciclos semanais, ciclos mensais, ciclos trimestrais, o KR trabalha bastante com isso, e ciclos anuais. Legal. Palavra, então, aprendizado, a pergunta aberta para a equipe. Para a equipe e para a gente. O que eu aprendi no último ciclo? O que o Estevão aprendeu no último mês? Tem um monte de coisa que deu certo, tem um monte de coisa que deu errado. Mas isso não importa no longo prazo. O que importa mais do que isso
Não é dar certo ou dar errado, é o que a gente aprende. Porque às vezes o dar certo é golpe de sorte. É porque o contexto estava favorável, só por isso. Podia citar um contexto político aqui que muita gente fala, o próprio presidente Lula, quando surfou um pouco o crescimento brasileiro. Faz sentido? Tamo junto? Essa é a pergunta. E, de novo, o que deu certo, a gente tem que perguntar por que deu certo. Foi nossa competência, nosso mérito, ou foi o concorrente que enfraqueceu? Aí não foi mérito meu, foi demérito dele. Então, essa pergunta é muito poderosa quando a gente começa a entender e gerir os nossos negócios baseados no aprendizado. Depois a gente monta um modelo que eu chamo de modelo operacional ágil ou ambidestria. Não dá para explorar tudo aqui, então eu só vou falar alguns temas. Depois, quem quiser, me procura, que eu explico um pouquinho mais sobre ambidestria. Mas, basicamente, é um modelo que entrega os resultados presentes hoje. Todo mundo está vendendo produto e serviço hoje. Portanto, todo mundo precisa entregar. Está todo mundo vendendo. Pode estar vendendo, não vendendo tão bem e tal. Mas qual é a pergunta? O que eu adapto? O que eu mudo hoje, segunda-feira? O que eu mudo essa semana? O que eu mudo esse mês? O que eu mudo esse trimestre? Eu não consigo mudar para trás. Para trás eu só gero aprendizado. Eu não consigo mudar para frente porque não aconteceu. Mas eu consigo mudar o quê? Presente. Presente é o único momento que a gente consegue mudar. Então a provocação que eu estou trazendo para vocês, de mudança, é jogar o jogo coletivo. E para frente? Para frente, quando eu olho agilidade no momento futuro, eu estou falando do quê? Inovação, experimentação. Deguste um novo sorvete. Cajá, umbu, frutas menos tradicionais. Experimente um novo caminho. Experimente novos relacionamentos, se for o caso. Experimente novas cidades, novos carros, novas formas de gestão, novos processos, novas ferramentas. Quem usa o Google Agenda ou qualquer software similar? E quem não usa? Fica o convite para usar. E quem não usa, está tudo bem não usar, porque usou e falou, isso não funciona para mim. É aí que eu quero chegar. O Maurício pegou o ponto. Eu não uso porque eu já testei, eu experimentei, experienciei e não vejo valor. Beleza. Então, se eu não vejo valor, eu não uso, jogo fora, descarto que não funciona, descarto que não faz sentido. Isso daqui é o consolidado de agilidade na linha do tempo, para que a gente comece a mudar as nossas ações, o nosso aprendizado. Estamos juntos? Sim. Dúvidas? Pode perguntar, Luiz. Se não fala, eu repito. Pode falar, eu repito, por causa da gravação. Som. Ótimo. André, Luiz Trivelato, mentor aqui do MX4. História de uma vida, sempre envolvido com o reposicionamento de empresas no mercado. E empresas que já têm um destaque de mercado, que já têm 10, 15 anos... Já chegaram ao topo. Sim, precisam ir para o próximo nível depois de 10, 15 anos de operação, já são marcas de prestígio no mercado e têm clientes de prestígio. Esse é o meu mundo. Recentemente, eu quero dizer isso, nos últimos 2 anos, eu tenho tido dificuldade de falar com esses donos de negócios dessas empresas sobre agilidade, porque eles entendem que é aflição, ansiedade, pressa, atropelar a cultura da empresa, ponto em que eu toco com profundidade para poder fazer esse reposicionamento de mercado. Como você vê isso, André? Tem bastante gente que tem... Bom, em primeiro lugar, boa pergunta. Obrigado, Trivelato. Tem muitas empresas, pessoas, que já tiveram algum contato, ou com métodos, ou com práticas, e não foi implantado de modo correto. Nesses casos, em geral, a gente não usa a palavra agilidade, a gente troca por exemplo, modelo organizacional eficiente. Você implanta a mesma coisa com outros nomes. O que eu quero dizer é assim, você muda a abordagem para poder vender isso que funciona
de modo mais adaptativo e de modo incremental. Um dos segredos, já até falando um pouquinho de implantação, né, de uma cultura de agilidade, de uma cultura de métodos, de práticas, é de modo incremental. Não adianta ir lá e desonrar toda a companhia, jogando fora e falando assim, ó, isso aqui é novo e é o que precisa ficar. Por quê? O ser humano ele é averso à mudança. Neurologicamente, nós somos aversos à mudança. E o que acontece? Quando a gente começa de modo incremental mudar os processos, incremental fazer essas transformações, a gente ganha mais embaixadores, mais multiplicadores e assim sucessivamente. Mas não é uma tarefa fácil de quem já, entre aspas, comprou algo de agilidade e está ali meio gato escaldado. A dificuldade que eu encontro é a gente está bem, a gente tem uma marca de valor, a gente tem clientes de valor. Dá medo essa história de agilidade, porque... Porque sem medo de mudar. Exatamente. Esse é o lance. O que me trouxe até aqui, teoricamente, eu acredito que é o que vai me levar para o futuro. E não é o que acontece. E quem gosta de ouvir o discurso de agilidade é o sucessor, que tem... Porque é o novo. É porque tem a dificuldade de entender e se alinhar com o fundador, que é o tio, o pai, o avô, a mãe. E isso acontece em empresas tradicionais, por exemplo. Eu trouxe o caso da Natura, porque é uma empresa, óbvio, é um grande case de sucesso brasileiro, mas é uma indústria. Cabe lembrar que é uma indústria, e é uma indústria mais tradicional quando a gente olha indústrias mais modernas, que floresceram em ambientes de startup, por exemplo. Porque já vem com internet das coisas, já vem com inteligência artificial. A Natura não nasceu com tudo isso, embora ela use hoje, mas porque ela já vem adotando há algum tempo. Então, esse é o grande receio de empresas mais tradicionais. Mas eu brinco, pô, se o Fábio Barbosa está falando que precisa, se a Natura precisa, qualquer um precisa, o que é fato. Agora, E startups usam muito, tá? Tudo do que a gente está... Todo aquele mapa do metrô ali, startup usa, pelo menos boa parte, as de sucesso, grandes cases, iFood, a gente começa a pegar um monte de unicórnios, todas elas, sem exceção, usam, inclusive no desenvolvimento de produtos e serviços. Agora, vamos combinar aqui, esse ambiente aqui é o mais propício para semear agilidade, né? Empresários com mente aberta, buscando conhecimento, com negócios. Por isso que eu provoquei, Trivelator, por isso que eu provoquei o quê? A união, a troca. A troca é muito rica. É lógico que a troca entre mentores, a troca entre os encontros online, a troca no presencial, a troca lá em Muro Alto é fantástica. É um programa assim, não é porque eu estou aqui não, tá? É um programa que eu sou apaixonado, eu conheço desde o primeiro ano do programa, eu acompanho desde o primeiro ano e toda oportunidade de melhoria, de feedback, eu levo para a organização. Bom, o Celso está aí, a galera está aí, eu já passei um montão. Deixa eu passar duas coisinhas, a gente já volta ali nas perguntas. Vai lá, Dinolini, manda ver. Seja ágil. Só compartilhar aqui, agregar valor ali. E o que acontece com a empresa quando a pessoa vai ficando mais de idade, ou mais experiente, ele vai criando padrão. Isso vai se padronizando, vai criando paradigma. E que é o que vai matando a própria empresa. É o que eu falei com o Trivelato hoje cedo. E o que eu aprendi dentro dos meus cursos, tal, que quando a gente está no platô, né, todo mundo acho que já ouviu falar que existe 10% é fato, 90% é significado. E quando a gente quer estar no platô e as coisas não estão indo, a gente tem que deixar de dar afirmações e começar a fazer as perguntas. E aí, quando a gente faz as perguntas, a gente direciona a nossa mente para o espaço-solução, que eu falei com o Janguier. E aí a gente deixa de desperdiçar energia de forma improdutiva na afirmação. O segredo é começar a fazer perguntas. Você começa a fazer as perguntas inteligentes. A gente vai ver um pouquinho do Moonshot, e justamente o Moonshot traz alguns elementos de desaprender para reaprender, que é justamente isso que pessoas mais tradicionais, mais lineares, não querem fazer. E aí o que acontece? As opiniões, ela acaba criando uma opinião limitante. Aí nasce uma crença limitante rasa, que é fácil descobrir isso. Como? Toda vez que a maioria das vezes que a gente está trazendo desculpa, justificativa, explicação, a maioria das vezes aí tem uma crença limitante rasa, que é só você começar a fazer pergunta, ou se você não sabe pergunta, ver quem é que possa te ajudar a fazer pergunta que você sai do paradigma.
E a importância do colaborar, do coletivo, porque a hora que você abre essa crença limitante, uma Carol, por exemplo, vai falar assim, pô, mas Dilonei, você não parou para pensar nesse ponto de vista. Essa é a riqueza de termos experiências únicas, singulares, e levar o quê? De modo transparente. Agilidade é muito sobre sermos transparentes. Por isso que aparece board Kanban. O exemplo super simples, tá? Por que em agilidade as pessoas colocam boards, quadros mais visuais? Porque eu estou dando transparência aos processos. Quando vai no McDonald's lá, que você olha o teu pedido, é 2 colunas, é um Kanban com 2 colunas. A fazer e feito. E o que o McDonald's está fazendo com a gente? Dando transparência, onde está o nosso pedido, para ninguém ficar enchendo o saco lá do atendente para saber que hora que está no pedido, se está na linha, se não está. É só isso. Quando você pega um aplicativo como o iFood, esses de delivery, por que ele está contando todos os passos? Porque ele está sendo transparente, para não causar ansiedade para a gente e a gente entender que a coisa está andando. Olha só, ele está gerando valor através da transparência, através da comunicação. É fantástico. Bom, continuando aqui. Queria trazer um exercício, dentre aqueles infinitos todos que eu trouxe, eu já vou distribuir isso daí, mas deixa comigo. Vou fazer um primeiro exercício, que é o moonshot. Muitas vezes a gente vai sair daqui com aqueles sonhos de empresa bilionária e tal, mas Janguê já disse, né? Sonho sem ação, mera alucinação e por aí vai. Enquanto a gente não colocar algo no papel, visual, a gente está dando margem para o nosso cérebro atrair a gente. Eu quero emagrecer. 100 gramas, emagreci, estou feliz. Será que era 100 gramas que eu queria mesmo? Eu queria faturar mais. Tá bom, faturou mais R$1.000. Tá feliz, Salomão? Pode ser que sim, tá? Pode ser que sim, pode ser que seja 1.000. Mas a gente tem que trazer para a consciência, por isso o exercício de escrever mesmo. Quando a gente olha a Singularity University e várias outras entidades, a gente olha o Moonshot, que basicamente passa pelo pensamento, passa por 10 vezes mais resultados, e eu acredito que vocês queiram 10 vezes mais resultados, passa por experimentação. Lembra que a agilidade no futuro era sobre inovar, experimentar? Esse é o convite. Novas formas, tentem jeitos diferentes de se fazer as coisas. Passa por perfis de pessoas multidisciplinares. Mas, André, eu tenho um analista financeiro que só sabe fazer isso. Põe ele junto com outra pessoa. Se a pessoa não tem um conhecimento multidisciplinar, coloca ela para trabalhar de modo pareado, em pares, em modo coletivo com outras pessoas. Não tem problema. Às vezes tem pessoas que são mais de um determinado conhecimento, são mais especialistas mesmo. E a gente às vezes precisa. Legal, vamos ver um pouquinho do como. Aqui estão algumas chaves para a gente pensar esse nosso moonshot, para sair daqui com alguma coisa mais concreta, e esse é o exercício que eu quero que vocês façam, para a gente trazer mais clareza para o nosso moonshot. Não é melhorar 10%, não é pouca coisa. Vocês não pagaram pouco dinheiro para estar aqui, vocês pagaram muito, vocês merecem muito mais resultado. Então não é 10% a mais do faturamento. Se é para pensar grande, então que a gente pense 10 vezes mais. Começa a forçar o nosso cérebro a um modo não linear. É aí que começa a exponencialidade. Porque eu começo a perguntar, se eu já estou faturando líquido no ano 20 milhões, como faz para ser 200? Certamente não é o mesmo caminho que se chegou em 20. Eu começo a pensar novas formas, novas parcerias, novos modelos de negócio. Isso força, é para forçar mesmo o nosso cérebro a pensar diferente. E de quem pratica, né, parkour, pensar sem parar. Não dá desse jeito, não dá com parceria, não dá com franquia, mas vai encontrar algum jeito para chegar a multiplicar 10 vezes o resultado. Apaixone-se pelo problema, não pela solução. O ser humano sempre vai precisar de transporte. No passado era sei lá, cavalos, depois carros, depois trens, aviões, carros táxi, carros Uber, mas o problema continua exatamente igual. Então, que a gente não se apaixone pelos nossos produtos e serviços, mas sim pelo problema. Abrace o aprendizado, então lembra, toda oportunidade, toda, sem exceção. O Elon Musk estava lançando, deve fazer uns 2 meses, eu acho, foguetes. E explodiu. E todo mundo chateado, e ele, eu aprendi mais uma forma de não fazer. Muda, game changer, muda o jogo isso. Putz, perdi 10 milhões. Estava falando com um amigo meu, faz uns 3 meses. Deu um problema lá e um banco na Suíça teve problema.
Até onde eu me lembro, Suíça era o lugar mais seguro do mundo para se pôr dinheiro. Gente, esse cara perdeu 10 ou 15 milhões, alguma coisa assim, de dólares. Se lá não é mais seguro, é aquele mundo que eu disse, mundo de incerteza. Então, preciso me adaptar o tempo todo. A pergunta é o que eu aprendi dando certo, o que eu aprendi dando errado. Faça contato com o mundo real. Os nossos produtos e serviços são para pessoas. Então, eu pergunto, você gostou? É água. Qual que é o seu feedback sobre aquele produto, sobre aquele serviço? Saiam da teoria. Empresa que ganha o jogo é a empresa que está aqui, ó, no campo, tropeçando, crescendo, perguntando, tomando não, processo caindo, dando erro. Mas é onde? Não é mais no plano, na teoria. É no campo, é no chão. É onde tem buraco. É onde a gente planeja, mas a hora que eu vou ver, o terreno ele é diferente do que eu planejei. Então, empresas de sucesso, empresários, empreendedores de sucesso, são os empresários que não estão somente num plano. De novo, não estou falando que não é para planejar. Mas hoje a gente planeja minimamente a direção, minimamente a direita, esquerda, norte, sul, leste, oeste, e vai direto para o campo. Sonha grande, executa pequeno. Depois, construir diversas perspectivas. Por isso que eu estou provocando vocês. Vocês são muito diversos. Quando vocês olham, tem médico, tem empresa de RH, tem empresa de cartão. O que cada empresa está fazendo no seu segmento que eu posso passar a fazer no meu? Depois, construir... eu falei das perspectivas e lutar contra a tendência de construir perfeitamente. Vocês vão falar que eu falo muito palavrão, mas hoje eu estou animado para falar. A perfeição é uma merda. É uma merda, porque a gente quer ser o líder perfeito, o pai perfeito, a esposa perfeita, o empreendedor perfeito, o empresário perfeito. Aí eu quero ter o processo perfeito de atendimento ao cliente, eu quero ter o processo perfeito de saque, eu quero ter o plano perfeito estratégico para eu faturar 10 milhões a mais. Onde vai aparecer essa perfeição? Vocês sabem quando? Onde? E quando? E quando? Nunca. Não chega, não consegue mais. Por quê? A quantidade de incerteza e de informações... A quantidade de incerteza é tão grande, a quantidade de informações que a gente precisaria é tão grande que a gente não consegue mais. A todo momento a gente está tomando decisões, eu chamo de decisões ágeis, não dá para trazer o contexto de como tomar decisões ágeis, a gente pode marcar um próximo encontro, mas a todo momento a gente está tomando decisões sem todas as peças no quebra-cabeça. E cada vez menos eu tenho peças no quebra-cabeça. Mas André, vem Big Data, vem Inteligência Artificial, vem BI, Business Intelligence, vem um montão de coisa. Nem isso está suficiente para a gente montar bons planos de negócio, por exemplo. Legal. Dito isto, o exercício, tem que ir controlando o tempo ali, senão eu viro igual o Jacobelli. Tem que acelerar. Eu não estou conseguindo... Aí. Legal. Falando de blueprint, né? Como que a gente consegue, então, André, fazer essa equação de ter um sonho grande, né? Ele é grande, mas o quão grande? Para ser considerado moonshot mesmo. 3 grandes elementos. Tem que ser uma solução radical, uma solução diferente. Então, que a gente force os nossos times a buscarem soluções diferentes, novas. Que a gente pegue inovadoras. Que a gente pegue... Pode ser inovadoras, por exemplo, naquele contexto. Por exemplo, acho que eu escrevi um artigo semana passada. Não, desculpa. Eu já estou dando spoilers. É de um livro que eu estou escrevendo em parceria. Eu não posso falar o autor ainda. Tem uma pequena cidade no interior de Minas, 800 habitantes. Talvez lá inovar é pagar com Pix. Mas o Pix já existe, eu não preciso criar o Pix. Mas eu estou inovando onde? Na forma de pagamento naquela cidade. Então, soluções aqui radical pode ter uma amplitude tal quanto a gente queira. Tecnologia inovadora, o Pix, por exemplo, mas pode ser qualquer outra tecnologia, qualquer outro processo. E um grande problema, lá a dor daquela cidade era o quê? Pagar novos meios de pagamento. André, fazendo o exercício, no exercício aí eu acho que eu vou deixar para casa, eu não vou deixar para agora. Não, tem que ser pelo menos o nome do seu moonshot e pelo menos o porquê que ele é relevante para você e para a sociedade. 2 minutinhos para vocês colocarem o nome do sonho grande de vocês e o porquê que ele é importante para vocês e para a sociedade. Para a gente sair com algo escrito. Quando a gente começa a escrever, a gente começa a assumir compromissos. Então, do sonho, aí são 2 folhas, pode escrever na segunda.
A de capa é só para vocês terem uma ideia. E aí podem escrever na segunda. Depois eu te mando lá. Solução radical e tecnologia inovadora. Show. Então, ó. Por que ele é importante para mim? 2 minutinhos. E depois, tarefa de casa. 15 minutinhos dá para fazer, quem precisar de mais tempo. É começar a forçar a gente a ter resultados melhores. E passa pelo nosso sonho, mas que seja um sonho grande. Ó, eu vou conferir todo mundo. Quem não escreveu uma palavra, eu não vou deixar sair pela porta. Vamos ser mais democrático. Cadê? Cadê o seu, Raoni? Quero ver. Escrito, caneta. Vamos lá. Bora. O depois vira nunca. Então, é hoje. Se você está sonhando hoje, vai pôr em prática hoje. E não estou brincando, não. O ruim da intimidade, né, Raoni, é que a gente fica tão amigo e pode cobrar o amigo, né? Uma porcaria. Dá dinheiro, mas não dá intimidade. Eu sou dessa opinião também. Vai lá, Luiz. Cadê o teu? Já escreveu? Ele lembra um pouco o plano de ação. Lá embaixo. Dá para conectar ele com planos de ação. Com 5W2H. Realmente esses 3 são ali, né? Ó, tarefa de casa, então. Quem que vai embarcar nessa viagem com vocês? É a família? Às vezes não. É o sócio? Quais obstáculos? E se não fizer, acontece alguma coisa? A sociedade deixa de ficar mais saudável? Olha só, estou indo em propósito. Aquela comunidade vai deixar de ser atendida? Quem é médico, por exemplo. Aquele meu produto, a população vai ficar sem? Prazo final, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos. Não colocaria nada diferente do que 5, tá? Porque se a gente começa a esticar muito, a gente fica na zona de conforto. Depois o como, embaixo, estratégias, plural, porque hoje não dá para ter uma única estratégia. Igualzinho investimento, tá? Que eu trouxe da indústria bancária. Nunca coloque todos os ovos na mesma cesta. Portanto, nunca fique com uma única estratégia. Experimente novas estratégias. Talvez uma segunda, uma terceira vão trazer mais resultado. Se não trouxerem, pelo menos a gente tentou e avaliou. Legal. Bom, se a gente quer fãs nessa jornada, vai ser com pessoas que a gente vai entregar o sonho grande. Eu não sei, vai ser com robôs? Quem já está conseguindo entregar sonho grande com robô e com inteligência artificial? Alguém? Não. Então vai ser com pessoas, inevitavelmente. Então, quando a gente olha uma linha Modern Agile, 2018, eles cunharam lá, tem um manifesto ágil, tem um montão de coisa que não dá para trazer, mas eles cunharam uma linha mais moderna, mais simples. Basicamente 4 pilares, que são esses daqui. O que é a agilidade mais moderna e principalmente empreendedora? Entregar valor a todo instante. Fazer o cliente perceber que ele está obtendo valor. O exemplo do iFood que eu falei, a cada passo parece que eu estou ganhando valor, parece que eu estou ganhando informação. Torne as pessoas sensacionais, experimenta rápido e segurança. Segurança física, segurança psicológica e por aí vai. Eu trouxe um item que é tornar as pessoas sensacionais. Uma dica de livro e uma dinâmica. Dica de livro, Humanocracia. Construindo organizações tão incríveis quanto as pessoas que as compõem. Sempre vai ser sobre pessoas, sempre, sem exceção. Então, que a gente torne-as incríveis e sensacionais. Pega um e vai passando. Tá, André, dica de leitura, beleza, em casa eu leio. Qual a grande Gente, vamos lá. Depois vocês pegam a apresentação lá, galera, vamos acelerar aí. Vamos acelerar. Ó, o pessoal tá falando que eu tenho mais 38 horas, com mais 6 slides, acho que uns 10 minutos. Ó, vamos tentar fechar em 10 minutos, hein, galera, que a gente não atrasa tanto a Carol. Então, dica de livro, Humanocracia. E depois esse material eu passo para vocês, não tem problema não. Qual a grande sacada do livro? Pessoas não são mais recursos. Da Revolução Industrial, recurso foi super importante. Recurso, matéria-prima, recurso, máquina, recurso, pessoas. Agora, pessoas parece ser commodity e está comoditizado.
Então, para as pessoas da minha companhia, da minha empresa, o que eu quero? Eu quero que elas sejam agentes de transformação. A gente desenvolve as pessoas, tornam elas incríveis. Então, é o exercício de jogo infinito, Simon Sinek, de desenvolvimento de pessoas. Elas constroem a instituição, e a instituição gera impacto, e todo impacto gera resultado financeiro. Muda a ordem. André, preciso entender, então, aí uma das ferramentas. Olha só, adaptação. A hora que eu estava conversando com o William, eu falei de 2 ferramentas do Management 3.0 que ajudam a conectar a dúvida que o Jacobelli estava respondendo. Como fazer o time se conectar mais rápido. Então, aqui é só 2 ferramentas, não vou explicar, vou só falar que existe. Quando a gente olha o Personal Maps, é um mapa pessoal. Um exercício super simples. Nós podemos fazer o nosso, uma reunião de 1 hora, nós fazemos o nosso, e incentivamos o time por mais 15 minutos, cada um a fazer o seu. E aí eu começo a entender que eu, Emi, na carreira, eu tenho algum conjunto de itens comuns, por exemplo, ao Trivelato, ao Haroldo. Eu vou entender como hobby que eu também gosto da Harley Davidson. Eu também gosto de nadar. Mas alguém gosta de nadar aqui? Ali, ó, olha, puta que peraí, levanta a mão. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pronto, já montou um mini grupo de WhatsApp que vai começar a nadar e vai começar a se conectar melhor. Vocês entenderam como isso traz agilidade na conexão humana? Então, é uma daquelas estações lá. Não dá para passar, mas eu queria fazer essa contribuição baseado no que o Jacobelli trouxe. E aí, eita nós, foi um montão aqui. E aí o outro, Moving Motivators. As pessoas são movidas, possuem motivadores intrínsecos e extrínsecos. Quanto mais a gente souber ser transparente de que, para a Carol, ela adora status, e, deixa eu pegar outro aqui, o Alcimar adora poder, tem algo de errado ele gostar de poder? Não, desde que ele explicite isso. E aí a gente começa a montar e gerir as nossas equipes e liderar as equipes de modo diferente. Porque eu sei qual que é a maior motivação de cada uma das pessoas. Tem gente que adora organização, adora ordem, adora. Está aqui, ó. Se eu sei que o Moisés adora organização, ele é o cara que eu vou deixar lá para liderar aquele abacaxi que é o estoque, gente. É um parto fazer aquele negócio. Mas ele é o cara da ordem, ele adora, ele vai lá e com certeza vai resolver esse problema. Então, uma forma de levar agilidade na questão de pessoas, de encaixar, de colocá-las nos melhores lugares, é usar o quê? A sua própria motivação, a motivação pessoal de cada uma das pessoas. Não estava no material, mas a hora que o Jacobelli trouxe esse ponto, eu falei com o William, achei que fazia sentido trazer. Beleza? Contribuição ainda do Jacobelli, põe na conta dele, tá? O tempo também. Bom, a gente falou de pessoas. Se a gente tem que torná-las incríveis, um exercício que eu gostaria que vocês fizessem com o time de vocês, com os líderes de vocês, e esse daí vai ser para casa, chama mapa de empatia. Quem já fez um mapa de empatia na vida? Levanta a mão. 3 pessoas, 2. Se a gente precisa entender as pessoas, eu preciso entender o que elas falam, o que elas escrevem, o que elas pensam, o que elas veem, o que elas sentem, o que dói em cada uma delas e o que elas ganham, qual a necessidade delas. A partir do momento que eu começo a entender isso, eu começo a liderar melhor, eu começo a fazer gestão de pessoas melhor, eu começo a criar ambientes incríveis. Olha só, se os colaboradores veem diferença salarial na companhia para o mesmo cargo, o que isso vai trazer para eles? Sentimento de injustiça. Você acha que eles vão ficar na companhia? Por pouco tempo. Depois vão buscar uma companhia mais justa. Se eles escutam rádio de corredor e mantêm isso ativo, significa que a gente não está sendo transparente, passando todas as informações do ponto de vista de gestão. Esse exercício, fazendo com os times, os nossos times, então o convite é nós, empresários e empreendedores. A gente se reúne com os times e a gente começa a fazer o mapa de empatia dos colaboradores. Somos nós nos colocando na posição dos colaboradores, nos colocando no mesmo nível, com o mesmo sentimento, com o mesmo pensamento, e entendendo, talvez, que uma dor pode ser remuneração, pode ser falta de reconhecimento. Aliás, depois de completo, chama outras pessoas para verem esse mapa. É um exercício tão rico, mas tão rico, que a gente começa a identificar lacunas da liderança, lacunas na nossa gestão. Esse vai ser tarefa de casa, não vou fazer agora.
Você pode fazer individual ou coletivo, tanto faz. Tanto faz. Se for coletivo, única ressalva. Coletivo, você precisa preparar melhor o ambiente para que as pessoas se sintam num espaço seguro de opinar, de abrir mesmo, de soltar o verbo. Não adianta ser só exercício para inglês ver. Precisa, assim, tá ruim, tá uma porcaria, ele precisa se sentir confortável para falar. A liderança aqui é uma droga. Essa é a ressalva do coletivo, tá? Por isso que muitas vezes a gente faz algo coletivo de modo anônimo. Se vocês perceberem, o exercício que eu fiz do Mentimeter foi esse. Alguém se identificou? Todo mundo se sentiu confortável em falar o sonho. Mas se tivesse que nomear, levantar a mão e falar o sonho, a gente não se sentia mais desconfortável? Ninguém, eventualmente, algumas pessoas até abrem, mas a gente já tem um pouco de desconforto. Então, se for coletivo, pode usar de modo anônimo, que ajuda bastante. André, já entendi meu sonho grande, eu vou ter que quebrar ele em entregas pequenas, já entendi que as pessoas vão me ajudar, o que eu faço agora? Prototipa. Implanta qualquer ação, melhoria, inovação como protótipo. Clareza no protótipo. Mantenha ele simples. Simples que eu quero falar é simplifica mesmo, não adianta complicar. Precisa ser simples, o mais simples possível. E depois a gente tem que sentir vergonha. A gente fala de mínimo produto viável, essas coisas. A gente tem que sentir vergonha dos nossos protótipos. Por quê? Porque eu estou brigando contra a perfeição. Então o convite aqui é sermos imperfeitos mesmo. Ah, vamos fazer uma reunião semanal? Vamos. Então eu vou convidar o Maurício e o Salomão, vocês do time, a gente não tem se reunido tanto tempo. O que vocês acham? Experimentação mesmo. Para a gente começar a falar de como é que estão as coisas aqui na equipe, como é que estão os produtos, como é que estão os clientes de vocês. Vamos começar e vamos ver, aí, entendendo que a gente vai, a primeira talvez não seja perfeita, a gente vai aprimorando semana a semana. O que vocês acham? Aceita o convite? Está vendo que eu não trouxe a reunião cravadinha, bonitinha? Vocês dois estão intimados na reunião de segunda-feira, 9 horas da manhã, a pauta é essa. É outra forma. A primeira reunião provavelmente vai ser uma porcaria. A gente falou de 30 minutos, por exemplo. Ela vai demorar muito mais do que os 30 minutos. Mas a gente vai começar a se entender o que a gente precisa fazer para essa reunião ou cerimônia que o Jacobelli trouxe, para ela ser de um modo mais simples, mais otimizado, mais eficiente. Passaram umas 4, 5, 6, 10 reuniões, a consistência vai nos levar à perfeição. Mas a gente quer a reunião perfeita quando? Na primeira, na saída, na partida. Então, assim, tem que sentir vergonha mesmo, tá? O Airbnb, o Google Maps, era uma porcaria. Vocês olham o desenho deles, o primeiro protótipo deles, o Easy Taxi, é horrível, é feio, é medonho. E por que agora é bonito? Porque são 10 anos de bonito, evoluindo, 20 anos de bonito, de beleza. Os testes reais, eu falei, né, sobre pessoas. Comunicação clara, eu falei. E incremento, ciclos. Trabalho em ciclos. Ciclos de uma semana, ciclos de 2 semanas, ciclos de um mês, por exemplo. André, onde eu ponho tudo isso? Quadro, um board. Ah, eu falei que então eu queria integrar o processo do cartão de crédito com a cobrança, sei lá. Está aqui. Dou um nome no projeto. Qual o objetivo desse projeto? Os detalhes. Quais resultados eu espero atingir? Posso ou não usar o OKR aqui? Lembra da agilidade exponencial? Isso é o que faz a gente ir mais rápido. Daquele ciclo, que pode ser de uma semana, de um mês, o que eu aprendi, o que eu adaptei e o que eu vou experimentar. São 3 perguntas muito poderosas, que para qualquer coisa a gente consegue resultados exponenciais. Porque eu não estou fixando um único item, eu estou olhando pessoas, eu posso melhorar pessoas, eu posso aprender processos, eu posso ajustar clientes, produtos, serviços. E dali, a partir desse quadro, a gente tem um portfólio de iniciativas dentro da nossa empresa. Bom, para concluir, quem quiser conhecer um pouquinho, eu falei do Universo Ágil, primeiro hub de agilidade, a gente tem bastante coisa, né? Tem evento, palestra, live, podcast. Pra vocês terem uma ideia como a gente gosta, a gente fez o episódio, acho que 880, de um podcast ao vivo que acontece todos os dias, 7h31 da manhã. A gente adora, então a gente aplica agilidade no RH, agilidade em vendas, agilidade em todas as áreas, em marketing. Opa, deixa eu sair aqui. Estão tirando uma foto. Mas, de novo, é o universo, só procurar lá, Universo Ágil. Quais técnicas básicas que a gente tem, mínimas que a gente tem colocado na empresa? Assim, no mínimo você tem que usar isso e isso. Ou você aprende e decide. Cada caso é um caso. Cada caso é um caso. Porque se tivesse bala de prata... Oi? Reuniões periódicas, cíclicas,
onde você faça essas 3 perguntas. Ponto. É o mínimo. 3 perguntas. Quais? Essas daqui. O que eu aprendi no período passado. Imagina que a reunião seja semanal. Toda segunda-feira a gente se reúne. Toda segunda-feira. Toda segunda-feira você está se perguntando, o que eu aprendi na semana passada? Exercício coletivo. Eu aprendi que o cliente, pela internet, não compra esse produto. Presencial ele compra melhor, por exemplo. Eu entendi que em vendas a abordagem por e-mail não funciona. Talvez uma ligação funcione mais. Aprendizado. Depois o que você vai ajustar para aquela próxima semana e o que você vai experimentar. Ah, eu vou experimentar um WhatsApp para o cliente. Vou experimentar um SMS para o cliente. Isso. Inovação e experimentação. Algumas companhias que eu tive a oportunidade de ajudar, eu, o Universo e por aí vai, o êxito é um deles, por óbvio. E aí talvez um dos desafios mais ágeis que eu tive na vida, e vocês vão entender que a agilidade salva vidas também. Meu filho Bernardo tem uma doença congênita, se chama neutropenia. E a gente vai fazer um exame lá e tal. Ele estava com febre, mais cíclica, e a gente estava no hospital, aguardando os exames. E quando você está aguardando os exames, existe o quê? O monitoramento. Monitoramento de tempos em tempos, de ciclos em ciclos, periódicos, para que você faça 2 coisas: inspeção e adaptação. Quando eu trago essas 3 perguntas, o que eu estou fazendo? Eu estou inspecionando. Então, de novo, como que está a temperatura? Como que está a pressão? Como que está a oxigenação? Como que estão os sinais vitais? É a mesma coisa na nossa empresa. Como está o caixa hoje? Como que está a quantidade de clientes? Como que está a satisfação dos colaboradores? Como que está o nosso NPS, a satisfação dos clientes? Ou o ENPS, satisfação dos colaboradores? É a mesma coisa. Medir o que eu tenho que mudar. Como que está o meu fluxo de caixa? É o próximo período. O que eu tenho que mudar. Passou uma semana ou um mês. Como que está o meu NPS? Como que está o meu caixa? Como que está a quantidade de clientes? Como que está a margem? Qualquer indicador que vocês queiram. Precisa mudar alguma coisa? A hora é agora. Mais um ciclo. O que eu faço? Inspeção e adaptação. E fazendo isso para os sinais vitais do Bernardo, em julho de 2019 ele teve um choque séptico, uma bactéria caiu na corrente sanguínea dele. E foi exatamente o momento de inspeção que os médicos viram alterações nos sinais vitais. E levaram ele para a UTI. Então ele foi para a UTI, depois saiu de lá, a gente foi curtir as férias em Olímpia em 2021. O que é ir para a UTI muitas vezes numa empresa? É cortar a equipe. Eu tive que demitir 2 diretores que eram pares meus no case da São Paulo Turismo. Essa é a parte ruim para mim, parte triste. Um deles veio a falecer 6 meses depois. Eu me culpo, às vezes, por isso. Até hoje. É algo que eu ainda preciso lidar. Mas... Oi? Acho que foi ataque cardíaco, ele já era mais obeso e tal, tinha um pouco de contexto, mas assim, era algo que ele era apaixonado por fazer. E eu tive que desligá-lo. São decisões que a gente vai ter que tomar no nosso dia a dia, nas nossas empresas, que não são legais, mas que têm que ser duras, igual o Jacobelli trouxe. A gente vai ter que se desconectar um produto e um serviço que a gente criou. É a nossa criação, é o criador matando quase que o próprio filho. Mas pelo bem da companhia, a gente vai ter que fazer isso em algum momento. Então, é através de inspeção e adaptação que a gente consegue essa musculatura de agilidade para ter resultados mais rápidos. Hoje, essa foto é de hoje. Ele está lá no hospital. Por que eu trouxe essa foto dele hoje? Óbvio, para fazer um pedido para vocês que orem por ele. Mas para falar que a vida de um empreendedor vai ter seus altos e baixos e que cada vez mais a gente ter essa musculatura de adaptação é o charme da vida. Porque a vida, no final do dia, é uma soma de resultados conquistados com adaptação. Não é mais forte, não é quem tem mais dinheiro, não é quem tem mais título, é quem mais se adapta. É um jogo de constante adaptação. E é o jogo que eu convido vocês aqui, eu trouxe só um pouquinho, né? Esse aqui é um pouquinho do André, aí depois no material vocês vão ter mais algumas coisas. Quem quiser a apresentação, então, pode mandar um WhatsApp aí, manda uma mensagem, manda um salve aí, eu compartilho com vocês. Espero que vocês tenham gostado, acho que cabe aí mais ou menos 4 horas de pergunta, pelo que o Celso falou. Tranquilo? Não sei se a Carol está por aí. Ah, não, o Herbert. Já... Receberemos o Herbert, show de bola, muito bom. Trocaram, é isso? A Carol? Não, a Carol entra agora. Ah, então beleza. Na sequência, o Herbert.
Ah, então eu vou ficar para assistir as duas. Mas vamos lá, uma perguntinha, só para a gente não falar que... É que a gente já fez algumas durante a palestra, mas... quem quiser fazer mais uma pergunta aí, acho que dá tempo, vai. QR Code. Ah, acho que na apresentação lá para o pessoal baixar. Vou brincar com o Herbert. Dá para falar em agilidade na governança? Governança ágil? Primordial, né? Dá e não dá. Eu explico. Sim. Depois eu explico. É porque eu gosto. Tem os dois lados. Tem o dá e o não dá. Na São Paulo Turismo era uma companhia listada em Bolsa de Valores. É uma companhia listada em Bolsa de Valores. Então eu tive bastante contato com o pessoal de conselho. Então são estruturas mais rígidas, necessárias. Não sei se é o caminho que você já ia trilhar essa resposta, mas eu vou querer ouvir depois. Tem coisas que demoram um tempo. Às vezes nascem prematuros. Às vezes demora um pouquinho mais, mas geralmente leva 9 meses. Alguns nascem antes. Para o meu avô, eu nasci antes. Mas não dá para cortar caminho. Vai lá, Trivela. Se não fala, eu repito, porque acho que por conta da gravação. Deu. Você falou agora de algo que você está se cobrando, dessa pessoa que você teve que dispensar. Né? A gente vem de um formato antigo em que há muito vínculo afetivo no trabalho e pessoas que se identificam de tal forma com o trabalho que fazem que não se veem fazendo outra coisa. Sem o trabalho, elas se deprimem, enfim. Né? No mundo ágil, há oportunidade de se criarem esses vínculos afetivos que se criavam antes? Também. Num contexto de pandemia, por causa do online, um pouco mais desafiador. Então, por isso, práticas como a que eu trouxe, e acho que fazia sentido trazer o Personal Maps, cria mais essa conexão. Então, o teu vínculo vai ser, além do propósito e da entrega do seu trabalho no dia a dia, vai ser essa conexão humana além do trabalho. Então, dá para manter. Principalmente quando as companhias entendem o jogo do propósito. Principalmente. Não é fácil, mas porque aí eu tô de mão dada com você contra a corrupção. Cara, aí ninguém segura a gente. É diferente, o vínculo é diferente. A gente pode estar, por acaso, nessa empresa chamada Êxito, mas depois a gente pode estar no Instituto A, Instituto B, Instituto C, mas o propósito é o mesmo. E de novo, propósito é algo difícil, mas possível de ser implementado, de ser comungado entre os colaboradores. É o que a maioria das empresas tem buscado. Tem um slide que eu falo do mundo MOVUCA, o AIM, é o meaningful, mundo mais significativo. Pessoas buscando significado e empresas buscando cada vez mais significado. Boa pergunta. Está entregue, Celção. Muito bom, André. Obrigado. Eu queria parar naquele slide lá, que já era o conteúdo, mas